Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Vou trazer aqui para vocês o pós-jogo do Linha de Passe falando da grande vitória da seleção brasileira que goleou a seleção da Coreia do Sul por 4-1. 4-1 é goleada, não é? Então, eu acho que é. Então, dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN Grupo Disney. Link na descrição. Muito bem, Vinícius Júnior, para mim, foi o melhor em campo. Deu assistência, fez gol, jogou demais. Participa demais do jogo, né, galera? Vinícius Júnior chama a responsabilidade, dribla, faz bonito, deu espetáculo. Não vamos esquecer também do Lucas Paquetá, que fez um belo gol também, fez um bom jogo. Lucas Paquetá, que jogador, hein? Jogando demais. Vamos falar também sobre Neymar, sobre Richarlison, que fez um golaço também, né? A seleção brasileira literalmente deu show no primeiro tempo, mas a gente vai falar isso depois do Linha de Passe. Agora eu tenho um recadinho rapidinho para você fazer a sua fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui no Star Plus com o nosso Linha de Passe para a gente falar desse dia importante da Copa do Mundo com uma tremenda vitória da seleção brasileira. Massacre. Confirmando aí a classificação para as quartas de final, vencendo a Coreia do Sul, uma goleada, e também a vitória da Croácia, depois de um empate por 1-1 com o Japão, prorrogação, e nos pênaltis é o próximo adversário da seleção brasileira na sexta-feira. Vamos juntos aqui com o Leonardo Bertozzi, o Jean Oddi, o Gustavo Zupac, daqui a pouco o Mauro Naves, diretamente do Catar, trazendo as informações, atualizando tudo da seleção brasileira, e Carlos Eugênio Simon também falando da arbitragem dessas duas partidas de hoje da Copa do Mundo. Vamos lá com o destaque dos amigos aqui na bancada. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, Prieto? Boa noite. Boa noite a você, Zupa, Jean, nosso fã de esportes. Claro que o importante é a taça no final, mas é bom quando a seleção brasileira joga bem, dá espetáculo, encanta, a gente vê redes sociais, pessoas do mundo inteiro desfrutando. Alguém poderia olhar para o aspecto negativo, poxa, mas deixaram a Coreia finalizar 6 vezes no alvo, como a gente está vendo aí. Eu acho que essas 6 finalizações da Coreia, elas têm muito mais a ver com o contexto da partida do que exatamente com uma fragilidade defensiva da seleção brasileira. Pois é, então tem todos os números aí para você acompanhar. 9 chutes certos, né, da seleção brasileira, 11 grandes chances, 33 ações na área rival. A posse de bola que foi ali mais ou menos, né? Até mas tem muito a ver com o Brasil ter chamado a Coreia depois de abrir o 2-0. No primeiro tempo, a posse de bola ficou com acima de 60%, um pouco acima de 60% para o Brasil quase o tempo inteiro. No segundo tempo? No primeiro. E aí no segundo foi dando uma equilibrada, porque o Brasil não tinha por que querer ficar com a bola o tempo inteiro e a Coreia tentou ficar um pouco mais. Numa Copa em que o finalista, se for o Brasil, vai ter feito 7 jogos em 25 dias, você descansa dentro do jogo. Não adianta, cara. Isso é natural, o jogador sabe, por mais que o intervalo até sexta-feira seja de 4 dias, né? Já teve jogo com intervalo de 3 dias agora, mas não para esses jogadores. Você administra. Não tem porquê. Eu quero ganhar porque eu perdi uma vez de 7-1, eu quero ganhar de 7-1, de 8, de 9. Não tem porquê. Você administra o jogo, você coloca a bola no chão, você dosa o ritmo e já começa a pensar no próximo jogo, administra cartões. Vamos lembrar que ainda tem o Militão, por exemplo, está com cartão para o próximo jogo, né? Por isso que ele saiu. Por isso que ele saiu até. Então, tem situações que você administra dentro do jogo. Acho que é muito natural. E é bom lembrar, né, sobre essa administração da seleção brasileira, que o contexto da seleção brasileira no próximo jogo contra a Croácia é um contexto muito favorável ao Brasil, do ponto de vista físico. A Croácia não pôde poupar em nenhum dos jogos da primeira fase, jogou com seu time principal na terceira partida. Nas oitavas de final, teve que jogar uma prorrogação
E a gente vê que a questão física é uma questão da Croácia quando você vê as principais estrelas do time sendo substituídas na prorrogação. Quer dizer, não tinham condições, provavelmente, porque se tivessem, eu acho que, né, seu treinador não ia arriscar. Não, vamos tirar o Modric, e aí a gente... Tirou junto o Modric e o Kovacic. Modric e o Kovacic, os dois. Então, assim, convenhamos que vai ser uma situação para a seleção brasileira, que não precisou usar o time titular na sexta-feira. Na sexta-feira? É sexta-feira, exatamente. É tanto jogo... A gente nem sabe mais que dia que a gente não sabe, Não precisou usar o time titular na sexta-feira. E hoje, de alguma maneira, fez o que o Léo falou, né? Quer dizer, tirou um pouco o pé do acelerador. Então, é um contexto positivo também para o Brasil no jogo das quartas. E usando todos os convocados, né? Sim. O Ederson já jogou, o Alisson começou, é o titular do gol. Hoje o Everton também teve a oportunidade de entrar em campo e participar de um jogo de Copa do Mundo. Experiência com Copa do Mundo, que ele é um campeão olímpico, lógico, né? Sim, o Everton. Mas é importante participar do jogo da Copa do Mundo. Sim. Falta estrear alguém, porque agora nós temos 24 jogadores e os 26 jogaram. Aliás, como é a primeira Copa com 26, o Brasil é a primeira seleção da história a usar 26 jogadores numa Copa do Mundo. Para você ter ideia, o Brasil tem mais jogadores que atuaram na Copa do que jogadores disponíveis, porque o Gabriel Jesus e o Alex Telles já estão fora, mas eles jogaram, né? Então... E permitiu até, desculpa, Zupa, a fazer testes. Sim. Por exemplo, o Bremer jogando aqui do lado esquerdo, ele teve alguma dificuldade, que é natural, pela mobilidade dele e tudo mais, mas tudo bem, o Brasil ganhou o direito de poder, com seus resultados, poder preservar os seus principais jogadores. Então a diferença também é física. A partir do momento que a Coreia teve que se abrir, sair, correr atrás, meu amigo, ainda mais os jogadores que o Brasil tem, aí realmente fica muito mais complicado. Isso vai mudar essa semana, hein? Porque a França, que jogou ontem, volta no sábado. Isso. Não é isso? E o Brasil jogou hoje e volta na sexta-feira. Já é um intervalinho um pouco maior do que estava sendo antes. Exato. E essa questão da intensidade de jogo, para mim, apesar de o Brasil ter administrado o segundo tempo, foi muito visto, especialmente pelo Richarlison. Para mim, ele era o principal nesse quesito. Como eles estavam com fome de recuperar a bola muito rápido. E o Brasil não permitia que a Coreia ficasse muito tempo com a bola. Todo mundo mordendo o tempo inteiro para recuperar e, a partir daí, acelerar. Eu acho que isso tem a ver com a ideia de jogo que o Tite passa, com os conceitos que ele passa, tem a ver com as próprias características dos jogadores, mas tem a ver também muito com essa questão física, né? O Brasil conseguiu se preparar fisicamente melhor para o jogo contra a Coreia e vai ter fôlego, capacidade física para os jogos finais que faltam aí. O Brasil perdendo o Alexandro e o Alex Telles teve a mudança hoje, né? De entrar com o Éder Militão na direita, de entrar com o Danilo do lado esquerdo. O que vocês viram de diferente na seleção brasileira, Jean? E se foi positiva essa mudança? E me parece que depois, no final, vocês confirmam, teve momentos do Brasil jogar com 3 zagueiros, né? Isso. Eu acho que assim, a avaliação sobre se é positivo ou não é assim, você olhar para o jogo e dizer como se saíram os caras que jogaram na lateral direita, Militão mais uma vez, e na lateral esquerda o Danilo pela primeira vez nessa Copa do Mundo. A resposta é como eles se saíram bem. Eu acho que não houve problema. Isso significa que o Brasil ganhou, que o Brasil ganha com essa mudança? Evidentemente não. Eu acho que é melhor você ter o Danilo e ter o Alexandro e provavelmente com o Alexandro voltando, até porque o Alexandro tinha feito um belíssimo jogo, né, quando se machucou. Então, eu acho que assim, o Alexandro volta e ele é importante. O que eu vi, principalmente no primeiro tempo, porque eu acho que não tem jeito, a maior relevância desse jogo se dá no primeiro tempo, que o jogo é resolvido na primeira etapa. Depois é tudo condicionado pelo que a gente tem ali no placar. Mas a gente viu um Danilo, se a gente pegar a posição média ali do Danilo, certamente ela vai ser uma posição mais avançada, apesar de estar jogando improvisado do lado esquerdo. Vai ver isso daqui a pouco. Eu nem sabia disso. Mas então legal que a gente vai, inclusive, mostrar. Vocês combinaram. Porque, então, nem combinamos. Mas é porque era meio óbvio, né? Que, enfim, o Militão, como zagueiro jogando na lateral direita, ele ficaria mais posicionado com os outros 2 zagueiros e o Danilo teria mais liberdade para subir. Então, acho que existiu essa diferença e, claro, que faz sentido para esse contexto, uma diferença bem-vinda quando você tem o Militão na direita e o Danilo na esquerda, mas ainda acho que o ideal é você ter os 2 laterais da Juventus no time titular. Se amanhã o doutor Lasmar chega pro Tite e fala, o Alexandre vai estar pronto sexta-feira. Não tem dúvida. Exato. É o Militão voltando pro banco, é o Danilo na direita, o Alexandre na esquerda, sem grandes dramas. Agora, a vantagem de ter um jogador como o Danilo no elenco é que do meio para trás, não tem nenhuma posição em que você fale o Danilo está improvisado. Sim. Né? O Danilo foi lateral esquerdo, muitas vezes, com o Pep Guardiola.
Na Juventus, ele já foi lateral esquerdo ou zagueiro pela esquerda. Então, muitas vezes, quando a Juventus joga com 3 zagueiros, o Danilo joga pela esquerda. Só não tem sido assim agora, porque o Alexandro tem feito zagueiro pela esquerda. Olha que coisa louca, né? Os 3 da seleção brasileira têm feito o trio de zaga da Juventus, Bremer, Danilo e Alexandro. Então, ele é muito versátil. Não vai ser difícil para ele se adaptar em uma posição lá atrás. Ele ganha Libertadores com o Santos, muitas vezes jogando de meio campista ali pela direita também. Então, ele tem essa facilidade. E é mais um que passou boa parte da carreira recebendo muito menos valor do que merece. Até porque vestiu um monte de camisa importante do futebol e sempre muito apreciado pelos técnicos. Eu acho que defensivamente o Brasil sofreu mais com o Daniel Alves pela direita contra Camarões do que com o Danilo pela esquerda contra a seleção coreana. Assim, ele guardou muito bem a posição e quando o Brasil tem a bola, o Brasil sempre guarda 3 defensores atrás. Então você falou, o Brasil jogou com 3 zagueiros na reta final do segundo tempo. Quando o Brasil tem a bola, sempre tem 3 zagueiros e hoje, como tinha o Militão, era Militão, Thiago, Marquinhos e o Danilo ia fazer a função de volante com o Casemiro, com a diferença que geralmente isso já acontece quando é o Alexandro guarda um pouco mais e o Danilo sobe para fazer a dupla com o Casemiro, mas é o Danilo pela direita e o Casemiro pela esquerda. Hoje foi o inverso porque o Danilo estava pela esquerda. Então, e como o Brasil foi pouco atacado pelo seu lado, ele também guardou posição muito bem e na hora de atacar, quem dá amplitude é o ponta, é o Vinícius Júnior. Então a função dele era muito mais proteger, ele foi muito bem, não há nenhum tipo de problema, de prejuízo. E foi legal pro Paquetá, né? Eu acho que jogou muito. Então, muito. Exatamente, foi muito bom pro Paquetá. Essa função que o Danilo faz, meio que fazendo uma dupla com o Casemiro, acaba, acho que, facilitando também o surgimento do Paquetá à frente, que fez um belíssimo jogo. Bom, eu acho até desnecessário hoje a gente falar nesse momento como é que foi Neymar, como é que foi o Paquetá, vocês acabaram de falar dele, Vinícius Júnior. Arroba, não sei quem, Daniel Alves. Mas brincadeira à parte, ia ser um golaço também. Mas é isso, assim, acho que nesse momento acabou a discussão da posição do Rafinha, né? Como até outro dia existia. Pô, de repente tem o Anthony, que já entrou bem e tal, acho que essa discussão mas ele claramente estava ansioso para fazer o seu gol. Não só porque ele não fez ainda, mas porque no mesmo jogo o Vinícius fez, o Neymar fez, o Richarlison fez, o Paquetá fez. E ele tá lá, e ele foi o que mais finalizou. Acho que até os minutos finais eram 5 definições a gol dele e ele não conseguiu marcar. Então ele claramente estava com esse sentimento e faltou pouco para fazer. Quem foi eleito melhor em campo, vocês sabem? Eu não vi. Não estava em deslocamento. Eu tenho uma curiosidade, porque é um jogo com muita dificuldade de você... Muitas vezes, olha, eu chutaria pelo padrão FIFA de análise. Neymar. Não, chutaria o Vinícius Júnior. Gol e assistência. É que o padrão FIFA ele é mais absurdo ainda, então por isso que eu disse Neymar. É em geral o mais famoso, né? Acho o cara mais Júnior. famoso é quem ganha. Mas até o final a gente fala, então. Bom, voltou 100%. Então, temos aqui uma tela com Neymar, 81 minutos, um gol, uma assistência, chances criadas 2. E ali é o ranking, né? Do time. E chutes no alvo, 3. De 3-1 no alvo, é essa a tradução aqui, né? Sim. É isso aí. Léo, você tinha chamado a atenção, era essa tela aí que você queria falar? É a tela da movimentação que eu pedi pro Hanna preparar pra gente. Danilo. Não sei se já tá... Da seleção, no mapa de posicionamento do Brasil no primeiro tempo. Se já tiver... Então vamos olha aí, essa aí? Isso, esse é o primeiro tempo. Então, você vê o Danilo realmente um pouquinho mais adiantado ali do lado esquerdo. E o que eu queria chamar a atenção é ali, as associações. Danilo é o número 2. É o número 2, ali em cima. 14 aqui é o Militão. Prestar atenção nos triângulos, né? Que olha a proximidade do Paquetá com o Rafinha aqui do lado direito, proximidade do Neymar com o Vinícius do lado esquerdo, o Neymar é o 10, o Vinícius é o 20, os triângulos ali. Quanto mais grossa a linha, mais passes entre um e outro, tá? Para formar a linha tem que ser no mínimo 5 passes. Então você vê que é um time redondinho, é uma teia mesmo, né? O Brasil muito bem distribuído em campo. Não dá para chamar o Paquetá de segundo volante na formação que o Brasil joga hoje, porque o Paquetá é de fato um meia a mais. Então essa proximidade que ele se coloca ali em relação ao Rafinha é importante para chamar a atenção sobre isso. Enfim, esse é um desenho... Pode ser que em outros jogos mais complicados ele venha a ser. Eu ia perguntar do próximo. Eu ia perguntar do próximo. E eu queria dizer que quando eu crescer, eu quero ser igual, sabe quem? Quem? Geode. Ah, é? Neymar foi eleito o melhor em campo. Olha lá, incrível, cara, é um negócio. Man of the match. Gente, vamos falar de Brasil e Croácia? Vamos. Vou começar aqui com vocês, Zupac. O que esperar, então, da seleção da Croácia? Só tem uma reclamação para fazer de novo, hein? Ô, Tite, Tite, tá de marcação com a torcida do Flamengo. Você não colocou o Pedro e o Everton Ribeiro. Seleção brasileira vencendo de 4-0 no segundo tempo.
Por que você não tirou o Richarlison e colocou o Pedro um pouquinho? Se fosse o Gabriel Jesus no banco, você teria colocado, né? Ah, te conheço, hein, Tite? E o Everton Ribeiro, por que não entrou também? Pois é, os jogadores do Mengão são menosprezados nessa seleção brasileira do Tite. Lamentável. Galera, a seleção brasileira no primeiro tempo deu show, deu espetáculo. Vinícius Júnior, para mim, foi o melhor em campo, dando assistência, uma bela assistência, né? Para o Lucas Paquetá. Que jogada, hein, cara? E ele fez aquele golaço que abriu a porteira, né? Para a seleção brasileira golear a seleção da Coreia do Sul. Belo gol do Vinícius Júnior. Para mim, o melhor em campo, jogou demais, participa demais do jogo, abre espaços, dribla. No 1 contra 1 não tem para ninguém, o cara vai para cima, tira do marcador, abre espaço, dá assistência. Cara, Neymar jogando, cara, Neymar, vamos falar de Neymar? Neymar quando joga é muito legal porque assim, ele chama também a marcação, né? E com isso os caras vão marcar ele e os outros ficam desmarcados. Abre espaço também para sair jogando. Neymar, ainda bem que voltou bem, não sentiu dores no tornozelo, saiu do campo, foi poupado. Sexta-feira tem mais um jogaço, né? Brasil e Croácia, cara, vai ser top, hein? Galera, marca aí, hein? Sexta-feira é meio-dia, Brasil e Croácia. Vai ser um jogaço. Vamos falar também do Lucas Paquetá, que joga demais no meio-campo, né? Ó, quando é o time principal, o Lucas Paquetá se encaixa muito bem e joga demais, né? Parabéns, Lucas Paquetá, que fez um belo gol com assistência do Vinícius Júnior. E o Pombo, hein? Dominou a bola, cara, fez o pivô, depois dominou a bola na cabeça, abriu espaço, tabelou, chegou dentro da área, finalizando, fez um belo gol também. O Richarlison Pombo. Seleção brasileira não tomou conhecimento, atropelou literalmente a seleção da Coreia do Sul no primeiro tempo. No segundo tempo, só administrou o jogo, tirou o pé para não se lesionarem, para não tomar cartão. Cara, o Brasil administrou o jogo no segundo tempo, tomou um gol. A Coreia do Sul fez um golaço, né? Caraca, o cara acertou um chute, hein, galera? Sem chance para o goleirão da seleção brasileira, o goleiro Alisson. Cara, eu tô triste de novo, galera. O Tite parece que não gosta dos nossos jogadores do Mengão. Ó, não colocou o Pedro, não colocou o Everton Ribeiro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Gabriel Jesus hoje estivesse no banco, será que o Tite teria tirado o Richarlison no segundo tempo para poupar e tinha colocado o Gabriel Jesus para ver se ele conseguia marcar um golzinho na Copa? Acho que sim, hein? E o Pedro? Por que o cara não tem essas atitudes com o Pedro, né? Cara, 4-0 tava o jogo, tranquilão. Tira o Richarlison, poupa o cara, coloca o Pedro um pouco, né, cara? Pedro quer jogar, Tite. Ô, Tite, o Pedro quer jogar. E o Everton Ribeiro? Ele tira o Neymar, em vez de colocar o Everton Ribeiro para fazer armação, não. Ele põe outro jogador. Tá, ele colocou o Rodrigo, ok. Cara, mas o Rodrigo ele tinha que colocar no lugar do Rafinha. Galera, o Tite, pelo amor de Deus, hein, cara? Vencemos apesar do Tite, porque a seleção brasileira tem jogadores top demais, galera. É isso aí. Seleção brasileira venceu e convenceu no primeiro tempo. No segundo tempo, tirou o pé, né? Deu pra ver, deu pra perceber. Só fico com essa queixa aí sobre o Tite, hein? O Tite, pelo amor de Deus, o cara nunca coloca o Pedro Everton Ribeiro. Colocou lá naquele jogo no segundo tempo, no jogo dos reservas, cara. Chateado, hein? Hashtag Tite é um xarope. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e Brasil também. Tamo juntos, fui!